Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria, estamos aqui novamente para, nesta oportunidade, iniciarmos o segundo trimestre de 2026. Neste, estudaremos sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Essa expressão, homens dos quais o mundo não era digno, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 38, e está sendo usada aqui nesta revista para mostrar que Abraão, Isaque e Jacó, assim como todos que fizeram parte da galeria dos heróis da fé, foram homens dos quais o mundo não era digno. Desta feita, voltaremos ao Antigo Testamento para conhecer no livro do Gênesis, ou no livro de Gênesis, a história desses três patriarcas da nação de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Desde já quero agradecer a você que está conosco nesse canal. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, meu caro professor e aluno que me ouve neste momento. Eu quero já começar com uma palavra inicial que está na nossa revista. Está logo no início da nossa revista esta mensagem inicial, e eu quero ler para você, meu caro professor e aluno. Prezado professor, neste trimestre estudaremos a inspiradora jornada dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens que aprenderam a crer, obedecer e esperar em Deus. Suas histórias nos revelam que a fé não é uma ideia abstrata, mas uma caminhada concreta, marcada por provas, promessas e experiências profundas com o Senhor. A vida de Abraão nos mostra que a fé genuína exige deixar a segurança do conhecido para confiar na direção divina. Em Isaque, contemplamos o cumprimento das promessas de Deus no tempo certo. Em Jacó, vemos o processo de transformação de um homem comum em um instrumento da aliança. Em cada um deles, encontramos um reflexo da fidelidade de Deus e do amadurecimento da fé em Cristo. Ao estudarmos a fé dos patriarcas, aprenderemos que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, fiel, soberano e digno de total confiança. Que cada lição desperte em nós a coragem de Abraão, a perseverança de Isaque e a rendição de Jacó, conduzindo-nos a uma fé viva, provada e vitoriosa. Esta é a mensagem inicial de nossa revista, e nós estamos lendo para você porque encontramos aqui um grande resumo do que aprenderemos nestes 3 meses, neste trimestre, no segundo trimestre de 2026. Em sequência, queremos apresentar para você que ainda não conhece o comentarista do trimestre, o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Temos aqui algumas informações a respeito do currículo deste homem de Deus que nós extraímos do site da CPAD. O pastor Elinaldo Renovato de Lima é ministro do Evangelho, comentador de lições bíblicas e escritor, bacharel em economia e mestre em administração pela UFRN, ou seja, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e mestre em ciências da religião pela FAETEL. Foi pastor presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. É autor de diversos livros. Dentre eles nós temos Ética Cristã, Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Células-Tronco, todos editados pela CPAD. Deus abençoe nosso querido pastor Elinaldo Renovato de Lima, um homem de Deus que tem nos ajudado com muitas lições, e mais uma vez teremos a oportunidade de aprender com seus preciosos ensinos
acerca do legado deixado por Abraão, Isaque e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno. Dando prosseguimento à introdução da nossa aula, nós queremos também apresentar para você as lições do segundo trimestre de 2026. Estudaremos hoje a primeira lição, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Na segunda lição, estudaremos sobre a fé de Abrão nas promessas de Deus. Na terceira lição, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Na quarta lição, a confirmação de uma promessa. Na quinta lição, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Na sexta lição, o nascimento de Isaque. Na sétima lição, uma prova de fé, a entrega de Isaque. Na oitava lição, Isaque, herdeiro da promessa. Na nona lição, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição 10, a experiência transformadora de Jacó. Lição 11, Jacó de enganador a homem de honra. Lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E a última lição do segundo trimestre de 2026 será o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Uma lição resumo de tudo que nós aprenderemos nesses 3 meses. Meu caro irmão, eu recomendo a você, não perca nenhuma dessas aulas. E se por acaso você não puder comparecer na EBD da sua igreja, nós temos aqui o nosso canal para você assistir a nossas aulas e ficar a par e tomar conhecimento do que foi ensinado e porventura você não pôde estar presente. Dando prosseguimento, irmãos, nós queremos ir para o nosso texto áureo, mas antes nós precisamos fazer uma oração ao nosso Deus. Tudo no reino de Deus precisa ser regado com oração para que Deus possa fazer frutificar, para que Deus possa abençoar. Porque iremos falar da sua palavra, e a sua palavra foi inspirada pelo Espírito de Deus, e nós dependemos dele para transmiti-la, tanto numa escola dominical, quanto numa pregação. Devemos sempre orar ao Senhor. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente, Pai, naquilo que queremos falar. Que cada palavra seja bem aproveitada, que cada ensinamento aqui transmitido, Senhor, possa ser guardado nos nossos corações, para não pecarmos contra ti. Pai, nos orienta, Senhor. Iremos aprender sobre a vida desses 3 homens que foram referências para o povo de Israel e também para nós. Que tais ensinamentos possam influenciar na nossa vida, na nossa fé, na nossa caminhada até chegarmos ao céu. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, vamos para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, o versículo que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Repetindo, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A nossa verdade prática diz assim: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Repetindo, o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa, ou seja, na nossa vida, exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 9. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 9, é o que leremos agora. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele.
E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém. Vamos então agora aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apresentar como ocorreu a chamada de Abrão. Segundo objetivo: enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. Terceiro e último objetivo: mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. Repetindo: apresentar como ocorreu a chamada de Abrão, enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado e mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã são, pois, os objetivos da nossa lição. Vamos então à nossa introdução, e eu sempre recomendo a você, meu caro professor e aluno, que tenha em suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical, que tenha bem próximo de você também uma canetinha e que você tenha também um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa consultar os versículos e assim conferir antes de lecionar, meu caro professor, porque às vezes há algum equívoco em algum versículo e você, como professor, detectando, pode mostrar ao seu aluno algum equívoco que aconteceu na hora da edição. E é importante para o professor isso, estar apto, preparado com anotações para poder ministrar uma boa aula em classe. Diz assim a nossa introdução: neste trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um lugar que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão ou pai de multidão de nações. É o que temos em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Apresentaremos durante esta aula um mapa e você poderá visualizar como Abrão se deslocou de Ur dos Caldeus até chegar em Canaã, e ali ele percorreu aquela terra e o Senhor prometeu a ele que lhe daria aquela terra. Ele teve fé, ele teve obediência e ele recebeu muitas promessas. E durante esse trimestre nós vamos falar sobre isso com mais clareza em lições posteriores. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Deus chama Abrão. Deus chama Abrão é o primeiro tópico da primeira lição do segundo trimestre de 2026. Vamos lá? Primeiro subtópico do primeiro tópico: a fé de Abrão diante do chamado. Deus chamou a Abrão e ordenou que ele saísse da sua terra, do meio da sua família e de seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Eu acredito que você, assim como eu,
já não sai de casa sem ver qual o melhor trajeto, qual o melhor caminho para você chegar no seu destino, porque se houver uma obstrução no caminho, você pode usar uma outra rota, você pode procurar uma outra forma de chegar ao seu destino. Mas Abraão não tinha GPS. O GPS de Abraão era a orientação divina. Ele seguiria a ordem do Senhor. Ele seguiria o que o Senhor tinha determinado para ele naquele momento. E ele então obedeceu. Olha o que diz o nosso texto. Abrão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele, destinado por Deus. Abrão obedeceu, teve fé e obediência. Essas duas coisas sempre andam juntas. Você obedece porque você tem fé. E você tem fé porque você obedece a palavra. Fé e obediência sempre andam juntas. Vamos então apresentar para você um mapa que mostra as peregrinações de Abrão. Você pode aproveitar bastante este mapa, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Durante a sua aula, caro professor, você pode mostrar para os seus alunos. Aqui no mapa nós temos Ur dos Caldeus. Aqui nós temos a Mesopotâmia, mesomeio, potamos, rios. Entre rios, aqui estava a antiga Babilônia, a terra chamada Terra dos Caldeus. Temos abaixo o deserto da Arábia. Abrão saiu de Ur e ficou por um tempo em Harã. Depois ele foi para a Palestina. Ele então passou por Siquém, Betel. Depois ele foi ao Egito, nós vamos aprender sobre isso ainda nessa lição. Depois regressou do Egito e habitou na terra que o Senhor daria aos seus descendentes. Este mapa ajuda, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, a entender a jornada deste homem de Deus, saindo de uma terra idólatra, Ur dos Caldeus, e peregrinou por toda esta terra até chegar em Canaã, até chegar no que nós conhecemos hoje como Palestina, um lugar hoje de muitos conflitos. Você está vendo aqui Irã. Irã era, naquele tempo, conhecido como Pérsia. E se você acompanha os noticiários, sabe o que está acontecendo no mundo hoje. Irã, Israel e os Estados Unidos, principalmente, estão em um conflito que está causando grande transtorno na economia do mundo atual. Continuemos orando para que vidas sejam poupadas neste momento tão difícil de conflito nessa região. Vamos então prosseguir e mostrar para os irmãos algo interessante. Quando olhamos a palavra de Deus, alguns podem pensar que Abraão recebeu a chamada em Harã e não em Ur. Preste atenção nisso, meu caro professor. Eu trago isso para você porque, ao ler Gênesis capítulo 11, no final do capítulo 11, nós temos o início das gerações de Tera, ou de Terá. O livro de Gênesis, para quem não sabe, é o livro das gerações. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 11, versículo de número 27, as gerações de Tera, ou de Terá, como alguns também pronunciam. Diz assim, Gênesis 11, 27. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu a Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Versículo 30. Sarai foi estéril e não tinha filhos. Versículo 31. E tomou Tera, veja que interessante, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã,
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. E agora vem o capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Alguns lendo o capítulo 11 e o capítulo 12 no seu início pode pensar que a chamada de Abrão aconteceu em Harã, mas é bom ler a Bíblia com cuidado e ver que aqui nós temos narrado o que aconteceu em Ur dos Caldeus. Nós temos aqui a narração da chamada de Abrão no capítulo 12, mas essa chamada aconteceu quando ele ainda estava em Ur. E nós temos aqui, irmãos, 3 versículos que nos ajudam a tirar de vez essa dúvida. Diz assim, em Gênesis capítulo 15, versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Outro versículo, Neemias capítulo 9, versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste a Abrão e o tirastes de Ur dos Caldeus e lhe pusestes por nome Abraão. Então, foi o Senhor quem tirou a Abraão, quando ainda se chamava Abrão, de Ur dos Caldeus. E tirou como? Através da sua chamada. Ora, pastor Daniel, mas aqui fala que Tera tomou Abraão, seu filho. Na verdade aqui, irmãos, é porque havia um grande respeito aos pais. Então, jamais poderia dizer que Abraão saiu da sua terra em obediência à voz do Senhor, sem considerar o seu pai. Então, o texto sagrado coloca Tera aqui em primeiro lugar, porque ele era o pai de Abraão. E agora, um versículo do Novo Testamento que ajuda a dirimir de vez essa dúvida. Diz assim, Atos capítulo 7, versículo 2 a 4. Um trecho que faz parte do discurso de Estevão. Diz assim, e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 a 4. Então, a chamada de Abraão se deu em Ur dos Caldeus e não em Harã, como alguém pode pensar quando ler Gênesis 11 e 12 em uma leitura corrida. Você pode pensar que a chamada aconteceu em Harã, mas a chamada aconteceu em Ur dos Caldeus. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, a promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 3. Quero ler para você um trecho que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8 a 10. Não está na revista, mas acho importantíssimo ler para você esse texto, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Veja que texto interessante, irmãos. Aqui fala da obediência, aqui fala da fé e fala da promessa. Uma promessa que se estende a seus descendentes. E como Abraão é o pai dos que creem, ele também é o nosso pai. Ele é o pai da fé. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico, as bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações, ou pai de multidões, ou pai da multidão de nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca tenha imaginado. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Amém. Deus, ele honra os fiéis. Vamos ler o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 10. Um texto sugerido pelo nosso comentarista. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ou seja, no tempo certo, Deus nos exalta. No tempo certo, Deus nos coloca na posição que ele planejou para nós. Tenha paciência, tenha fé, seja obediente e você será exaltado, você será abençoado, você será recompensado no tempo certo, meu caro irmão que me ouve neste momento. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. Pela fé, Abrão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Repetindo, pela fé, Abrão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Segundo tópico da lição, a obediência de Abrão a Deus. Primeiro subtópico do segundo tópico, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que o Senhor ordenou sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé tão bem definido na Bíblia como o conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Irmãos, hoje as pessoas querem que Deus explique tudo. Deus nem sempre explica tudo. Deus às vezes nos coloca em posições que nós às vezes nos sentimos desconfortáveis. Saímos daquela zona de conforto e entramos em uma condição, em um cargo, em uma missão que nós estamos completamente desconfortáveis. Mas é ali que o Senhor nos quer. É ali que o Senhor trabalha em nossa vida. Então, ainda que em um momento o chamado que Deus tem na sua vida te deixa um pouco desconfortável, meu querido irmão, creia, tenha fé e obedeça. E no tempo certo você vai entender o plano de Deus na tua vida. Prosseguindo o segundo subtópico do segundo tópico, um descuido. Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás. Não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho.
Assim, Abrão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Aqui nós vemos o comentarista citando algo interessante, porque quando Abraão saiu de sua terra, a ordem era: sai da tua terra, mas também sair da sua parentela. E Ló, nós vemos que apesar de o Novo Testamento o chamar de justo, o justo Ló, ele não tinha uma vida de devoção, ele não edificou altar ao Senhor. Afinal de contas, quem era chamado era Abrão e não Ló. E vários problemas aconteceram nessa trajetória. A cidade para onde Ló foi se envolveu numa guerra e Abraão teve que pegar os seus 318 servos e socorrer o seu sobrinho Ló. Depois, mais tarde, em Gênesis capítulo 18 e 19, você verá em lições posteriores o que aconteceu ao ponto de Abraão interceder pelo seu sobrinho, e isso mostra que nós devemos obedecer à ordem do Senhor por completo, por mais que seja difícil entender. Ora, o Senhor não ama a família, por que sair do meio da família? Nós vamos entender que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que em alguns momentos, em algumas ocasiões e para algumas pessoas é necessário deixar o convívio familiar para cumprir o ID, para cumprir uma missão, para ser usado por Deus na sua obra. Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao destino. E mais uma vez eu trago para você este mapa para você entender onde ficava Harã. Harã ficava aqui nessa região. Entendemos então que Abraão não saiu de Ur direto para a Palestina. Ele teve que passar primeiro por Harã e ali esteve durante um tempo. Isso nos faz lembrar a caminhada do povo de Deus no deserto. Deus não levou o povo direto para a Palestina. Deus fez o povo rodear pelo deserto. Para quê? Para provar aquele povo. E aquele povo foi reprovado, porque se mostrou incrédulo, se mostrou incapaz até de conquistar a terra de Canaã, como nós vemos no texto sagrado. Então, irmãos, Deus, às vezes, nos leva por um caminho mais difícil, mais distante, porque Ele quer provar a nossa fé, provar a nossa obediência e nos dar algumas experiências, como aconteceu em Harã, a perda do seu pai. Ali faleceu Tera. Esse lugar então ficou marcado como um lugar de tristeza, um lugar de dor, de perda. E logo após a perda do seu pai, Abraão prosseguiu a sua caminhada rumo a Canaã, que hoje nós conhecemos como Palestina. Vamos à sinopse da segunda parte da lição. Abraão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. Repetindo, Abrão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. Entretanto, levou Ló consigo e as consequências foram aquelas que nós já falamos e algumas outras que veremos em lições posteriores. Prosseguindo, vamos ao terceiro tópico da lição, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Vamos lá? Primeiro subtópico do terceiro tópico, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã.
além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abrão teve que buscar refúgio no Egito. Irmãos, na nossa vida de obediência a Deus, nós não estamos livres de dificuldades, de oposições. Eu estou sendo obediente a Deus e estou sofrendo tanto. Às vezes a pessoa se converte ao Senhor e por algum motivo não é casado ou casada, e às vezes a pessoa vai ajeitar a sua vida para poder se batizar, e depois que casa e se batiza, começa uma peleja. Eu pensei que depois que eu casasse, que eu me batizasse, as coisas iam melhorar, mas parece que as coisas pioraram. Não é isso não, irmãos, porque na verdade o Senhor prova aqueles que Ele ama. E se nós somos provados, é porque Ele nos ama. Então nós precisamos suportar com paciência os momentos difíceis que nos sobrevêm, porque eles nos moldam, eles nos preparam para desafios ainda maiores. Aqui nós temos mais uma vez o mapa e eu quero mostrar para você aqui o Egito, onde Abrão se refugiou porque havia fome na Palestina, havia fome aqui em Canaã. Então ele desceu ao Egito porque precisava sustentar sua família, precisava sustentar seus animais. Era, portanto, uma questão de sobrevivência. Prosseguindo o segundo subtópico do terceiro tópico, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abrão, tiveram que ir buscar socorro no Egito quando José governava. Ou seja, a terra de Canaã era uma terra de muitos montes e vales, e era uma terra que dependia da chuva serôdia, temporã e do orvalho do céu. Ora, era só Deus reter a chuva e logo vinha a seca. Em alguns momentos, a seca acontecia na Palestina. Então, neste momento, era necessário ir para o lugar que havia víveres para que eles pudessem sobreviver. Prosseguindo, terceiro subtópico do terceiro e último tópico, a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando o faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Assim diz Gênesis capítulo 12, versículo 15 e 16. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abrão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Abrão mentiu a respeito de Sarai porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubessem que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou-o e a sua esposa dessa situação tão difícil. Eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia não esconde as falhas dos homens que são para nós uma referência. Ora, Abrão, que depois se chamou Abraão, ele é o pai da fé, mas ele teve momentos em que ele vacilou. Aqui ele mentiu. A mentira, irmãos, não é de Deus. A mentira, irmãos, é coisa de quem não teme ao Senhor.
Mas aqui, Abrão, fragilizado com a fome, com os problemas, desejando sobreviver, ele mente dizendo que Sarai não era sua esposa, mas o Deus que nos preserva, o Deus que é misericordioso, fez com que Faraó não tocasse nela, porque havia uma promessa de Deus para Abrão e para sua esposa Sarai. Vamos então para a sinopse dessa última parte da lição. Abrão enfrentou lutas ao chegar a Canaã, mas sua fé em Deus fez com que vencesse os obstáculos. Repetindo, Abrão enfrentou lutas ao chegar a Canaã, mas sua fé em Deus fez com que vencesse os obstáculos. Chegamos à nossa conclusão, meus amados irmãos. Diz assim a nossa conclusão. Como vimos, Abrão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima. Que missão é esta? Abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Temos muito mais a aprender com este homem de Deus chamado Abrão, que se chamou depois Abraão. Ele é um dos homens dos quais o mundo não era digno. Vamos então convidar você para a próxima aula. Não perca a segunda lição do segundo trimestre de 2026, na qual estudaremos sobre a fé de Abrão nas promessas de Deus. E eu conto com você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu termino esta aula agradecendo a você que esteve conosco até o final e pedindo a você que deixe o seu like, não se esqueça, e compartilhe com outros professores e alunos essa tão importante lição. Continue orando por nós para que Deus possa nos dar graça para continuarmos esse tão importante trabalho de trazer para você sempre um comentário da lição com alguns acréscimos, como trouxemos nessa aula mapas e alguns textos para poder dar a você, meu caro professor, mais segurança na transmissão da sua aula em classe. Deus te abençoe. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém e amém.